Vamos começar pelas mãos e os bracinhos. Lembrando que não tem diferença entre a mão esquerda e a direita. Então, basta você fazer essa receita 2 vezes. Com a cor brigadeiro, que eu escolhi para a pele, eu vou fazer um círculo mágico, dando uma volta nos meus dedos. Faço uma correntinha para fechar o círculo. E dentro dele, coloco 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Veja que eu estou usando a técnica do ponto X. Agora eu vou fechar o meu círculo mágico. Basta eu puxar a linha inicial. E agora eu vou fazer um ponto baixo em cima do meu primeiro ponto. Veja que eu já vou esconder a minha linha inicial. Nessa técnica, eu não fecho carreiras. Vou direto no meu primeiro ponto e já faço um ponto baixo. Esse é o crochê circular contínuo. Agora eu volto no primeiro ponto e faço mais um ponto baixo. Então, eu tenho 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, fazendo assim um aumento. Olho para ver se o meu início está bem fechadinho. Preciso fechar esse círculo. Ele precisa ficar bem fechadinho. Ajeito, para deixar todos os pontos alinhados. Agora volto. Então, no meu primeiro ponto, eu tenho um aumento. No segundo ponto, eu farei um novo aumento. Nessa carreira, eu vou fazer aumento em todos os pontos de base. Então, eu terei 6 aumentos. Basta fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. Fecho a minha segunda carreira com 10 pontos. Inicio a terceira carreira com um ponto baixo no primeiro ponto. Vou colocar o marcador. E no segundo ponto, vou fazer um aumento. Já posso deixar a linha lá para trás. Então, faço um ponto no mesmo lugar, outro ponto. Então, eu tenho um ponto e um aumento. Essa é a sequência que eu vou repetir nessa carreira por 5 vezes. Um ponto e um aumento. Chego ao final da terceira carreira, tenho 15 pontos. Na quarta carreira, eu vou fazer um ponto para cada ponto de base. Então, basta eu fazer um ponto baixo para cada ponto que eu tenho disponível. Vou manter os meus 15 pontos. 2, 3, 4, na quinta carreira, bom, deixa eu alongar, vou virar a peça, que ela está virando para o lado contrário. E agora, nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto pipoca. Ponto pipoca são um ponto alto, então eu vou laçar o fio, vou colocar no meu ponto de base, vou puxar, tenho 3 laçadinhas, laço novamente, puxo 2, um ponto alto. Então, eu tenho que colocar nesse meu primeiro ponto mais 4 pontos altos, um total de 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Agora, eu alongo a minha linha, volto lá no meu primeiro ponto. Se tiver dificuldade, é só contar os pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Lá no meu primeiro ponto, eu recoloco a linha e puxo a minha argola.
fechando com um ponto baixíssimo. Pronto, eu tenho um ponto pipoca. Agora eu vou voltar no meu ponto de base, que é o próximo ponto. Vou manter bem justa essa linha e vou fazer aqui um ponto baixo. Tem que manter bastante atenção nos pontos, tá? Eu vou fazer mais um ponto e vou fazer uma sequência aqui de 14 pontos até o final da carreira. Final da carreira, eu ainda tenho os 15 pontos. Sexta carreira, eu vou fazer um ponto em cima do ponto pipoca, ele está bem aqui, não pode pular. Então, eu vou lá no meu ponto pipoca, faço um ponto baixo. No próximo ponto, vou colocar o marcador. No próximo ponto, eu vou pegar esse pontinho do pipoca, esse que fica mais em cima, são 5 pontos, é o terceiro ponto. Então, eu vou pegar esse ponto, junto com o ponto baixo seguinte. Então, fica os dois pontinhos. E vou fazer um ponto baixo. Para prender aquele pedacinho do pipoca, assim fica um dedinho redondinho. Eu acho que fica mais bonitinho. É só um detalhe, mas eu gosto. E vou continuar fazendo os 13 pontos seguintes. Não basta fazer ponto sobre ponto até o final da carreira. Final da sexta carreira, eu tenho 15 pontos. Início da sétima carreira, eu vou fazer um ponto. Vou colocar meu marcador. Então, eu tenho um ponto e fazer aqui uma diminuição. A diminuição que eu uso, ela é feita pela argolinha da frente. Então, eu vou pegar só esse fio da frente. Eu vou colocar minha agulha. No primeiro ponto. E no segundo ponto. Eu vou pegar os dois pontinhos. Vou fazer 2 pontos virarem um só. E fecho com um ponto baixo. Então, eu tenho um ponto e uma diminuição. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto e novamente uma diminuição, pegando pela frente. Pego os 2 pontos e fecho num ponto baixo. E essa é a sequência dessa carreira. Um ponto e uma diminuição. Vou repetir 5 vezes. Já fiz 3 vezes. Um ponto e uma diminuição. 4. Um ponto e uma diminuição. 5. E finalizo essa carreira com 10 pontos. Tiro o marcador. Agora eu vou fazer uma sequência de 3 pontos. Eu faço um ponto, recoloco o marcador, dois pontos. A peça está ficando pequena, então começa a ficar difícil de tecer. E 3 pontos. Então, eu tenho uma sequência de 3 pontos e uma diminuição. Vou dobrar a peça para facilitar. Assim fica um pouco mais fácil de tecer. Agora eu vou fazer novamente 3 pontos e uma diminuição. E assim finalizo essa carreira com 8 pontos. Agora eu vou colocar um pouco de enchimento. É bem pouquinho mesmo, só para a peça não ficar vazia. Então, eu uso essa pinça para me ajudar. Você pode usar a pontinha da tesoura, o cabinho da própria agulha.
É só um pouquinho. Se você estiver tecendo a segunda mãozinha, você pode testar na outra para ver se elas estão com a mesma quantidade. O ideal seria pesar, mas a minha balança não pesa essas pouquinhas gramas. Então eu testo no olhômetro mesmo. Parece que elas estão certinhas. Eu aproveito para medir se as duas peças estão do mesmo tamanho, pois eu não teci elas no mesmo dia, então elas podem dar diferença de tamanho, mas elas estão do mesmo tamanho. Então, posso continuar tecendo. Nessa carreira, eu vou fazer 4 pontos com os dois lados juntos. Então, eu preciso dobrar a minha peça e ver se o ponto está certinho, se ele está onde eu preciso que ele esteja, para tecer os dois lados juntos. Vou colocar o enchimento. Então, basta dobrar a peça e ver se o meu ponto está chegando na lateral. Aqui falta um pontinho. É normal que as carreiras andem assim, mas eu preciso ajeitar esse ponto. Então, eu vou colocar apenas um ponto aqui, só para ele chegar na lateral. Pronto. Agora aqui, eu vou fazer 4 pontos baixos, vou jogar minha linha lá para trás. Então, vou colocar a minha agulha pegando o ponto da carreira da frente e o ponto da carreira de trás. Vou costurar as duas juntas. Preste atenção para pegar as duas linhas de cada carreira. Então, eu vou voltar lá na minha argolinha, vou pegar o primeiro e o último ponto. É um pouco difícil esse primeiro ponto, ele é mais apertadinho e você está com a linha grudada ali no último ponto. Mas com atenção a gente consegue. Agora é só puxar a linha e fazer o ponto baixo. Então, eu vou no próximo, carreira da frente e carreira de trás. Puxo a linha e ponto baixo. Novamente, terceiro ponto e o último ponto. É só um fiozinho, pegando os dois lados. E pronto. Tenho 4 pontos baixos, pegando as duas carreiras. Agora eu viro. E na 10ª carreira, eu vou recolocar esses pontos. Então, eu vou colocar nas alcinhas da frente e nas alcinhas de trás. Então, vou ajustar meu ponto, vou fazer uma correntinha, viro a peça e só na alcinha da frente, um ponto baixo e no mesmo lugar, outro ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo, no próximo, outro ponto e outro ponto. Então, tem uma sequência de 3 pontos baixos. Viro a peça. Agora, eu vou trabalhar nessas alcinhas, em BLO. Aqui eu vou fazer, novamente, um aumento. Então, um ponto, no mesmo lugar, mais um ponto. Então, eu tenho um aumento. E a sequência de 3 pontos. 1, 2 e 3. E pronto. Agora eu tenho 10 pontos na minha carreira. Agora eu vou fazer da carreira 11 até a carreira 21, um ponto para cada ponto de base. Vou colocar meu marcador aqui nessa alcinha da frente e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vou manter os meus 10 pontos por 11 carreiras. Então, basta fazer ponto sobre ponto. Subir as 11 carreiras. Deixa eu estar aqui. Essa é a carreira inicial. Eu subo e ela vai
andando levemente para a direita. Isso é normal, tá? No crochê tubular contínuo é assim mesmo. Ela dá essa leve andada. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos, só para eu voltar para metade da peça, pois eu vou fazer novamente aquela marcação que foi feita no pulso, para poder fazer a dobra. Então, agora sim, está dobrado bem certinho. Eu vou colocar enchimento novamente. Não vou colocar muito, porque eu não quero que a peça fique super cheia. Então, é só colocar bem lá no início do pulso. Vou pegar o primeiro braço para ver, para medir a quantidade. Vou dar uma distribuída na quantidade de... Pronto. Agora eu vou virar a peça e novamente vou pegar os dois lados, as duas carreiras. O primeiro ponto da carreira de baixo e o último ponto da carreira de cima. E vou fazer um ponto baixo. Vou repetir até ter 5 pontos baixos. A imagem está sem foco. Agora sim. Então, eu tenho 5 pontos baixos. Vou virar a peça, fazer uma corrente e vou trabalhar novamente apenas nas alças da frente, em FLO. Eu vou fazer uma sequência de 5 pontos, marcando assim o cotovelo, como nós fizemos no pulso. Eu viro a peça novamente e vou trabalhar agora só nas alcinhas de trás. Vou fazer novamente 5 pontos baixos. 2, 3 e 4. 5 pontos. Então, finalizo a 23ª carreira com 10 pontos novamente. Agora, eu vou subir da 24ª à 35ª carreira com 10 pontos. Vou colocar no marcador, só arrumar o pontinho. E vou recolocar o meu marcador, pois eu vou subir 12 carreiras de ponto sobre ponto. Então, basta eu manter os meus 10 pontos da 24ª à 35ª carreira. Terminei as 12 carreiras. Aqui está a marcação do cotovelo. Eu vou dobrar a peça dessa forma para unir as carreiras e fazer a marcação do ombro. A marcação do cotovelo é uma marcação perpendicular à marcação do ombro. Então, ele tem que ficar dessa forma que eu estou mostrando no vídeo. Vou colocar enchimento. Mais uma vez eu uso a minha pinça. Não vou colocar muito. Pegar a minha outra peça para medir. Ver se as duas estão do mesmo tamanho. E elas precisam ficar com as marcações iguais. Eu acho que está bom. Agora eu ajusto a minha argolinha. Eu vou colocar aqui novamente. Vou colocar o enchimento para dentro. Vou colocar aqui novamente os 5 pontos, pegando as duas carreiras. Então, faço um ponto, 2, 3, 4,
e 5. E pronto. Finalizei esse bracinho. Basta eu cortar. Não precisa cortar a linha muito longa, pois não vai ter costura. Coloquei a linha numa agulha de tapeceiro, pois se eu não arrematar essa linha, quando eu for colocar o ponto aqui, ela solta. Então, eu só passo para o outro lado, ali por baixo, e pronto. Agora ela está firme. Eu consigo colocar os meus pontos. Então, a peça está finalizada. Mais uma vez, os dois lados são iguais, então você pode fazer a mesma receita. No próximo vídeo faremos os pés e as perninhas. Vejo você lá. Tchau, tchau.